Vamos nessa. Amigos, vamos agora para o T9. Nesse primeiro ponto da UT9, nós vamos distinguir a suspensão, da extinção e da exclusão do crédito tributário. Por quê? Porque um dos pontos mais cobrados em provas de concurso público na nossa seara tributária, realmente é um ponto decoreba, que é você tem que saber quais são as 6 hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Você tem que saber quais são as 9 hipóteses de extinção do crédito tributário e você tem que saber quais são as 2 hipóteses de exclusão do crédito tributário. Não é? Então, no artigo 151, nós temos as hipóteses de suspensão. Moratória, depósito do montante integral, medida liminar ou tutela antecipada. Não, inciso 3, medida liminar em mandado de segurança. Inciso 4, que é a nossa querida tutela antecipada, né? Ou medida liminar em outras ações judiciais que não sejam o mandado de segurança. Né? Temos as reclamações e recursos administrativos, também como hipótese de suspensão, e temos também o nosso querido parcelamento. Quando o CTN fala em, e isso foi colocado no CTN através da Lei Complementar 104 de 2001, né, porque antes tinha medida liminar e mandado de segurança. Aí estabeleceram também medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Aí estamos falando das ações tributárias, né? Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, a nossa querida ação anulatória de débito fiscal e assim por diante. Vamos estudar o processo, né? Tanto o processo administrativo fiscal como o processo judicial tributário aqui no nosso curso. Então veja que isso é tranquilo. Então vamos lá. Então vamos estudar nessa UT9 as hipóteses de suspensão, uma por uma. Nesse primeiro bloco vamos diferenciar, né, essas hipóteses, né, de suspensão, das hipóteses de extinção, das hipóteses de exclusão, que são a anistia e a isenção que é estabelecida no artigo 175. Então, suspensão está no artigo 151, extinção está no artigo 156 e exclusão está no artigo 175 do Código Tributário Nacional. Ok? Vamos a ela. Então, veja aí, moratória, né? A moratória a gente vai estudar a dilação do prazo para pagamento. Segunda hipótese, depósito do seu montante integral, ou seja, a pessoa deposita o valor do tributo e contesta. O que é que acontece? No âmbito judicial, está suspenso o pagamento do tributo, a exigibilidade do crédito tributário. É claro que esse depósito do montante integral é uma faculdade do contribuinte. É uma faculdade em que sentido? Ele deposita para fins de suspensão. Mas se ele não deposita, mesmo assim, ele pode ingressar na esfera judicial. Né? Por quê? Porque aqui no direito tributário brasileiro se considera, e você vai estudar isso comigo, o salve et repete incondicional. Isto é, você para entrar na esfera judicial, não necessariamente você tem que depositar o valor do tributo antes, né? Porque o salve et repete, que é eu pago e depois repito, ou seja, eu pago e depois tento restituir, fere o princípio do livre acesso à justiça disposto na Constituição, no artigo 5º, inciso 35, que diz que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então veja que o depósito do montante integral é uma faculdade, é uma possibilidade, se o contribuinte quer ver suspenso a sua exigibilidade no âmbito judicial. Claro, no âmbito administrativo, né, não precisa depositar para fins de suspensão, porque a simples reclamação, né, ou recurso administrativo, nos termos das leis reguladoras do processo administrativo tributário, estadual, municipal ou federal, a simples reclamação ou os recursos já suspendem a exigibilidade. Claro que aqui apenas na esfera administrativa. Na esfera judicial, não. Na esfera judicial, se você quer
ter suspenso a exigibilidade, tem que depositar o valor integral, né, que o fisco, a gente vai ver que esse depósito tem que ser no valor integral e em dinheiro. Em regra, súmula 112 do STJ. Veja, a concessão de medida liminar em mandado de segurança. Veja, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, como eu disse, Lei Complementar 104 de 2001. E aí, a sexta hipótese, o parcelamento. A doutrina aí tenta utilizar de algumas fórmulas de memorização, né, mnemônicos, para você decorar. Tem aí o Modere Copa, que é a moratória, depósito, reclamação, concessão de medida liminar e parcelamento, sendo que essa concessão de medida liminar pode ser em mandado de segurança ou em outras espécies de ação judicial. E tem o Parce Morderella, né? Uma Parce Morderella, né? Passer Morderella, que é o parcelamento, moratória, depósito, recurso liminar e antecipação de tutela. É claro que, por exemplo, para mim, isso não funciona, para alguns alunos funciona. O que funciona para mim é resolver os exercícios, é cada vez mais, né, me acostumar com a leitura do artigo 151 do CTN. É o que mais funciona, mas existe aluno que consegue, prefere utilizar os mnemônicos. Mas aqueles que não utilizam, como eu não utilizo, né, assim, não utilizo na minha vida cotidiana, você, né, não fique tranquilo quanto a isso, que você, quando começa a resolver os exercícios, você vai decorando, né, naturalmente. Né, você decora aí de forma natural. Ok? Veja agora, né, as hipóteses aí de extinção previstas no artigo 156 do CTN. Então, são hipóteses de extinção do crédito tributário, vamos estudar pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão do depósito em renda, pagamento antecipado e respectiva homologação do lançamento, consignação e pagamento. Todas essas hipóteses nós vamos estudar, né, uma por uma. Né, o pagamento antecipado e a respectiva homologação do lançamento, aí pode ser uma homologação ficta ou tácita ou a própria homologação expressa. A consignação em pagamento é uma espécie de ação judicial. Veja que a consignação em pagamento só extingue o crédito tributário, e você vai estudar comigo isto se a ação for julgada procedente. Porque se a ação em consignação em pagamento, como você vai estudar comigo, for julgada improcedente, claro que não vai extinguir o crédito tributário. Então é importante esse detalhe, consignação em pagamento, desde que seja a ação julgada procedente e transite em julgado. Tem a decisão administrativa irreformável, assim entendida definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória, ou seja, aquela decisão administrativa irreformável no sentido de uma decisão favorável ao contribuinte. Então, se há uma decisão favorável ao contribuinte, né, extingue o crédito tributário nos termos do CTN. Agora, se a decisão é desfavorável ao contribuinte, é claro que ele pode optar por ingressar na esfera do judiciário, em razão do princípio do livre acesso à justiça, que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito. Tem a discussão se o próprio fisco também, se perde na esfera administrativa, pode ingressar na esfera judicial. Vamos estudar essa discussão quando tratarmos de extinção do crédito tributário. Vamos ver que existem autores que defendem esta hipótese, ok? Veja que temos também a decisão judicial passada em julgado ou transitada em julgado, né, quando aí não cabe mais recurso na esfera judicial, transita em julgado. Temos aí outra novidade da Lei Complementar 104 de 2001, que é a da ação em pagamento de bens imóveis. Né? Vamos estudar ela, o CTN, no artigo 156, inciso 9, só estabelece a dação em pagamento em bens imóveis e não em bens móveis. Né? Da forma e condições estabelecidas em lei, você vai ver comigo que a dação em pagamento, ao invés de eu pagar em pecúnia, eu posso pagar aí, né, a uma alteração, né, uma espécie de troca da forma em que vai se cumprir com a obrigação. Ao invés de cumprir com a obrigação em dinheiro, em pecúnia, eu cumpro com a obrigação pagando através de imóveis. Ok? Dito isso,
né, vejamos aqui, antes de resolver essa questão, veja que temos também a isenção e a anistia. A isenção e a anistia são hipóteses de exclusão do crédito tributário, sendo que a isenção ela exclui o pagamento do tributo antes do lançamento tributário e a anistia exclui o pagamento da multa tributária antes do lançamento tributário. Até porque você vai ver comigo que após o lançamento não há mais que se falar em isenção, não há mais que se falar em anistia, não há mais que se falar nessas renúncias fiscais denominadas de isenção e anistia fiscal, porque após o lançamento só há que se falar e tão somente em remissão tributária. E a remissão tributária é uma forma de extinção do crédito tributário, ok? Então vamos lá para a questão de concurso aí da ESAF. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário, propiciando-se ao interessado certidão positiva com efeitos de negativa, etc. Você vai estudar aqui comigo a certidão de dívidas tributárias. Você vai ver que, segundo o artigo 206 do CTN, quando o crédito tributário está suspenso, ou seja, qualquer daquelas modalidades do artigo 151, seja moratória, seja depósito do montante integral do tributo, seja e da multa, se estiver devendo multa, seja as reclamações e recursos administrativos, seja a medida liminar em mandado de segurança, seja a medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, seja também o parcelamento, dá o direito ao contribuinte a ter uma certidão positiva, porque ele ainda deve, com efeitos de negativa. É a chamada certidão positiva com efeitos de negativa. É o mesmo efeito da certidão negativa, só que ainda se deve, porque ainda não foi extinto o crédito tributário. Isso aí é previsto no artigo 206. Vamos estudar a certidão positiva com efeitos de negativa ainda no nosso curso, que é um tema importantíssimo. Aqui eu peguei essa questão porque se cobra, né, os casos de suspensão. Em todos os casos de suspensão do artigo 151, inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 6, também gera o direito à certidão positiva com efeito de negativo. Então vamos lá. Moratória, está perfeito, né? É caso de suspensão. Transação, falso. Né? Então teria que marcar transação. Porque no caso de transação, o crédito tributário ele é extinto. Se o crédito tributário é extinto, me dá o direito a uma certidão negativa e não uma certidão positiva com efeitos negativos. Por quê? Porque a transação, né, que é nada mais do que um acordo entre as partes, essa transação gera a extinção do crédito tributário. Então, se gera a extinção do crédito tributário, gera uma certidão negativa. E a questão que é o quê? O exceto. Se é o exceto, eu marco letra B. Vamos ver as outras. O parcelamento, né? Parcelamento é suspensão, então não poderia marcar, 151, inciso 6. Concessão de medida liminar em mandado de segurança, também não poderia marcar, 151, inciso 4. As reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, também não poderia marcar, porque está previsto no artigo 151, inciso 3, é hipótese de suspensão. Então, ficaria letra B, né? Gabarito aí, letra B. Então, aqui de início, relembrando as hipóteses de suspensão, são moratória, depósito do montante integral do tributo, reclamações e recursos nos termos das leis de processo administrativo tributário, seja municipal, seja federal, seja estadual, medida liminar em mandado de segurança, por fim, medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o nosso querido parcelamento. Um forte abraço.